pessoal. Dando continuidade ao nosso simpósio da Lei de Superendividamento, nós agora vamos falar sobre justamente da base, entendendo justamente a Lei do Superendividamento. Para falar sobre esse assunto, nós contamos aqui com 3 especialistas em defesa do consumidor, que é Vitor Moraes de Andrade. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado, Ivan. Boa tarde, obrigado. Temos também a presença do Vitor Hugo, do Amaral Ferreira. Ele é consultor, né, na Lei do Superendividamento. Muito obrigado, Vitor. Boa tarde, Ivan, e aos que nos assistem. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade. Teremos ainda a participação ao final da participação do Bruno Mirage, que é um importante jurista e pensador sobre esse tema, que ele vai dar as opiniões sobre esse tema. Bom, qual é o cenário que nós temos? Nós temos uma lei que foi aprovada no mês passado. Você tem algumas questões ligadas à questão de regulamentação, que os nossos convidados vão falar sobre isso, enfim, né? Inclusive temos também até alguns vetos que foram, que também ainda podem surgir eventualmente, enfim. Mas nós vamos começar do início, falando justamente o que é a lei de superendividamento, para quem para que serve, enfim. Eu queria começar com o Vitor Moraes, justamente nesse ponto, Vitor. O que a gente está falando aqui? O que a gente fala do superendividamento? O que a gente está falando de fato? É qualquer pessoa, efetivamente? Quem são essas pessoas? Uma questão interessante, né, quando você fala de uma atualização do Código de Defesa do Consumidor, quem trabalha com o tema sempre é muito reticente em qualquer atualização ou modificação na lei. Então, esse aspecto, ele de alguma forma tem um pano de fundo nessa discussão, que afinal de contas, as mudanças, elas vêm trazer um arcabouço jurídico para proteger mais o consumidor ou não. Então, isso é importante porque a gente tem uma questão de pano de fundo que todo consumidor é vulnerável. Então, vem proteger quem? Ela vem trazer e buscar um equilíbrio para proteger aquele sujeito mais vulnerável. E a lei tem o conceito de superendividado. Mas proteger, a gente vai discutir isso um pouquinho mais no detalhe, mas proteger aquele que precisa de proteção, obviamente, aquele estágio de vulnerabilidade e que precisa de proteção. Então, a lei ela vem trazer um caráter de prevenção de danos. Então, quando você diz quem a lei vem proteger, eu preciso olhar. O superendividado é aquele que está em estado de insolvibilidade, né, que é um pouquinho diferente de insolvência, então ele não precisa estar endividado ou com todas as suas contas não adimplidas, mas até mesmo considerando contas não vencidas, que ele vislumbra não ter a capacidade de pagar no futuro. É aquele cidadão que está mais vulnerável naquela relação com os fornecedores de uma forma geral, e aqui a gente não fala só de instituição financeira, eu falo de um rol de devedores como varejo, telecomunicação, dentre vários outros que podem ter sido parte desse processo de endividamento daquele consumidor. Então, quando ele não conseguir mais pagar as suas contas ou vislumbrar a impossibilidade de pagá-las, colocando em risco o que é um ponto de discussão, né? O seu mínimo existencial, quase como se a gente estivesse falando aqui das suas despesas para manter a sua dignidade, da sua família, sem um percentual pré-definido de quanto aquilo comprometeu a sua renda, então algo que ainda depende de cada caso, de cada análise do consumidor. A gente vai falar que esse consumidor ele tem proteção. Então, os consumidores, os cidadãos, as pessoas vulneráveis, que estão em estado de insolvência ou insolvabilidade, que já não conseguem pagar as suas contas ou vislumbram a sua impossibilidade futura de pagar, as suas contas em prejuízo do seu sustento da sua família ou das suas despesas mínimas para manter o equilíbrio, a dignidade da sua vida, esse cidadão ele está numa situação que merece a proteção da lei do superendividamento que alterou o Código de Defesa do Consumidor. A gente vai precisar fazer uma comunicação precisa, dentro do possível, né, para esses consumidores, para que eles busquem apoio. Né? Então, se você que é um consumidor
está endividado neste momento, ou já vislumbra que não vai poder pagar as suas contas no futuro, isso vai colocar em risco a dignidade sua, da sua família, você pode buscar apoio, seja do Judiciário, seja do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor ou outros canais de conciliação, para buscar uma repactuação da sua vida. O comunicado vai ter que ser mais ou menos assim, e é esse grupo que vai ser tutelado. Legal. Então, a lei, e já tem, inclusive, nós já conversamos em outros momentos, né? Até para consumidor moderno, você disse que ela incorpora muitos princípios, novos princípios, muitos deles muito importantes, né? O Vitor Moraes citou aqui, por exemplo, a questão do mínimo existencial, mas tem outro, como o assédio ao consumo. Eu queria que você falasse um pouco desses princípios que estão inseridos e que representam uma novidade, né? Quando se fala do Código de Defesa do Consumidor. Bom, a atualização do Código de Defesa do Consumidor por meio da Lei 14.181, ela traz de forma muito madura, né, um projeto que passou por um longo período de amadurecimento, de redação, tem um processo democrático interessante também para citar na construção desse projeto de lei, que hoje é a Lei 14.181. As regiões, diversas regiões, todas as regiões do país foram escutadas, nós tivemos audiências públicas com o Poder Judiciário, com os representantes de consumidores, com os órgãos de defesa do consumidor. Então, esse amplo debate, ele proporcionou a construção de uma norma que ela tem, na sua essência, uma base principiológica, tá? E essa base principiológica norteia a alteração do Código de Defesa do Consumidor, principalmente ali no artigo 4º. Porque no artigo 4º são inseridos, né, novos princípios, dentre eles a prevenção do superendividamento, tá? A educação financeira e a educação ambiental. Tá? E aí é importante trazer essa construção, Ivan, porque nós falamos o tempo todo aqui de uma norma de proteção, uma norma de tutela, né, aos consumidores superendividados. E vejam que é uma engenharia jurídica muito inteligente e aprimorada quando se pensa que nos princípios também está a proteção ambiental. E aí o que a proteção ambiental tem a ver com o superendividamento? Aí tem toda uma discussão, e por isso que é uma base principiológica, tem toda uma discussão que antecede falar em superendividamento, que é a questão do acúmulo, que é a questão do descarte, que é a questão dos resíduos que vamos gerando. E quanto mais acúmulo realizamos, quanto mais descarte fizemos, maior é o nosso consumo. E esse consumo é que tem gerado o superendividamento diante da concessão irresponsável de crédito. Então, essa primeira base do princípio da proteção, da educação ambiental, depois nós temos um princípio que envolve a educação financeira, e esse é o norte que permeia toda a primeira parte da lei, né? Não é só um princípio, mas é um princípio que reverbera nos artigos iniciais, na primeira metade da norma, né? Vejam que nós temos aí uma circunstância de fato, que é a prevenção do superendividamento por meio da educação financeira. Nós tivemos um aceleramento de oferta de crédito no país, não é de hoje, né? Isso foi sendo construído ao longo dos anos, envolvendo aí bases de aceleramento de consumo, são opções econômicas que os governos tomaram, né? E essa concessão, essa democratização do crédito, ela não veio associada a uma educação financeira. Ela não foi construída com um procedimento que eu diria que não é nem educação financeira, Ivan e Vitor Moraes. Na verdade, uma alfabetização financeira. Porque grande parte dos brasileiros, eles precisariam ser alfabetizados financeiramente. Porque a alfabetização é mais amplo do que educação.
E quando nós falamos de educação financeira, parte de um princípio que já se tem um certo entendimento. E muitos são os consumidores que precisariam ser alfabetizados financeiramente e não só educados. Então, esse princípio da educação financeira ele vai reverberar ao longo de toda essa nova lei, desse novo Código de Defesa do Consumidor, que se apresenta com essa atualização. O outro princípio é o princípio da prevenção e tratamento, porque nós temos ali no inciso 10 do artigo 4º a inclusão na mesma redação, princípio da prevenção e tratamento, mas nós conseguimos aqui desmembrá-los e dizer que nós temos um novo princípio, que é o princípio da prevenção, e um novo princípio, que é o princípio do tratamento. E esse princípio da prevenção, vinculado necessariamente com o princípio da educação financeira. Mas aí, falando do tratamento, é também uma base principiológica tratar o consumidor superendividado. E esse é o segundo bloco da lei. Porque se num primeiro tempo nós temos a prevenção, em um segundo momento nós temos o tratamento, que é aquele sujeito que já se endividou. É aquele sujeito que já está na situação de fazer jus de uma tutela, de uma proteção em razão do status de endividado, de superendividado que está. E aí esse tratamento, como bem lembrou o Vitor, ele é realizado via judicial ou se utilizando aí do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é um instrumento, porque não podemos falar, Ivan, do artigo 4º sem falar do artigo 5º, porque no artigo 4º nós temos os princípios da Política Nacional das Relações de Consumo. E o artigo 5º são os instrumentos para efetivar a Política Nacional das Relações de Consumo. E esses instrumentos, eles também tiveram alterações e inclusões, na verdade, né? E uma das inclusões do que foi inserido, que se torna oportuno para todo esse nosso debate, é a criação de núcleos, de câmaras de conciliação e negociação num espaço pré-judicial, né? Também aí pensando uma nova arquitetura de funcionamento, uma nova engrenagem de funcionamento, de negociação, de diálogo entre consumidores e fornecedores. Certo. Bom, o Vitor Hugo, né? Você deu um gancho justamente para a gente falar sobre essa segunda etapa, que é como isso vai se desdobrar, ou na avaliação de vocês, como isso provavelmente deve se desdobrar em PROCONs, na Justiça, enfim. Eu queria justamente perguntar isso. No caso, comentando pelo Vitor Hugo, como é que você acha, e aí depois eu quero ouvir o Vitor Moraes sobre a questão na Justiça, né, a avaliação dele. Eu quero começar você, Vitor Hugo, até pela sua experiência, inclusive, né, dentro de um órgão defensor. Como é que você acha, como é que a sua avaliação isso vai se dar ali? Como é que isso vai ser operacionalizado no dia a dia, na sua avaliação? Bom, agora nós estamos na fase de implementação, né? E como eu dizia, nós tínhamos um projeto de lei que foi muito bem pensado. Nós temos agora uma lei que é resultado desse pensamento. E eu tenho dito, e o Vitor aqui pode concordar comigo, nós vivemos com essa lei, Vitor, um processo diferenciado. Porque, via de regra, tem uma publicação de uma nova norma e aí a doutrina começa a escrever sobre aquela norma, né? E agora nós temos um momento diferente. A lei foi aprovada e já existe uma doutrina de 10 anos tratando esse projeto de lei, né? Nós temos consolidado os conceitos de superendividamento, nós temos consolidadas, inclusive, práticas de tratamento de consumidores superendividados. Projetos pilotos, iniciativas administrativas, iniciativas do Poder Judiciário, mas agora nós temos uma legislação que diz como deve ser feito. Tá? Ainda que a legislação esteja carente de um decreto que venha regular, nós estamos com um procedimento inicial. Tá? E isso acontece lá nos artigos 104A, 104B e 104C.
Tá? E aí, de forma bem pontual, respondendo a tua pergunta, Ivan, nós temos 2 momentos de tratamento. E, obrigatoriamente, a primeira fase, ela é exigência para chegarmos na segunda. Isso já é uma conclusão. Tá? A primeira fase, ela consiste numa audiência de negociação, ou que a lei vai mencionar, uma audiência de repactuação da dívida. Uma audiência para conciliação e repactuação da dívida. Nesse momento, o consumidor ele apresenta o que nós estamos chamando também de plano provisório e voluntário de pagamento. Porque quando aquele consumidor se dirige ao órgão de defesa do consumidor ou mesmo ao Poder Judiciário, numa fase conciliatória, é de bom entendimento que ele apresente um plano de pagamento, né? Porque quem conhece da situação dele é ele. Quem quer fazer uma proposta de pagamento é o consumidor. Então, esse plano de pagamento voluntário, ele é oportuno para que possa, então, o juiz, se nós estivermos falando do Poder Judiciário, chamar todos os credores daquele consumidor e realizar essa negociação. Tá? E aqui é importante frisar que é também algo que tem estudos que têm comprovado essa questão. O consumidor que negocia individualmente, ele compromete uma parcela maior com um credor e ele não consegue pagar os demais. Então, a efetividade desses multirões organizados por 1 ou 2 credores, eles não são salutar ao consumidor e tampouco ao próprio credor, porque muitas vezes o consumidor paga 2, 3 parcelas e volta a se tornar inadimplente. Tá? Então, é importante frisarmos aqui a negociação em bloco. Tá? Se porventura nem todos negociarem, se nós tivermos credores que são remanescentes dessa conciliação, nós vamos para a segunda fase. A segunda fase, obrigatoriamente, aí ela vai se dar dentro do Poder Judiciário, que é o que o artigo 104C chama de ação por superendividamento. Então, eu vou peticionar, como num processo tradicional, habitual, descrevendo as causas, a circunstância do crédito, o histórico do crédito, a fundamentação jurídica, que vai ser a própria Lei 14.181, vou formular os meus pedidos, e nessa situação, Ivan, existe um plano de pagamento compulsório. Ou seja, o juiz pode determinar como vai ser feito o pagamento. E por isso que é importante, eu acho que isso é um estímulo para a primeira fase, porque na primeira fase, as instituições financeiras, elas podem ter um processo de maior... vai ser mais maleável essa negociação, porque está sendo estruturado junto, consumidor e fornecedor. Na segunda fase, o credor que não negocia na primeira, corre o risco de estar sujeito a um plano compulsório. Então, em síntese, é isso, mas envolve uma série de outros detalhes. Só uma última questão, essa primeira fase, ela cabe tanto ao Poder Judiciário quanto aos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Né? Eu queria 2 pontos de vista seu, Vitor. Eu comentei nessa questão, por exemplo, do Poder Judiciário, de como é que isso vai ocorrer na sua avaliação, mas, além disso, dando até 2 passos atrás, o que na sua avaliação talvez mude na relação entre a negociação particular, sem essa intermediação de PROCON, Justiça? Isso deve mudar na sua avaliação? Porque até o Vitor Hugo comentou assim, olha, existem os feirões hoje, né? Existem formas de negociação, onde a empresa liga, querendo propor uma negociação. O que na sua avaliação pode mudar nesses cenários? A lei do judiciário e das empresas. Quando o consumidor negocia inicialmente com uma empresa, ele compromete uma maior parte da sua disponibilidade, reduzindo ou inviabilizando que outros façam a negociação. Essa seria uma das vantagens da negociação em bloco. E essa seria uma das vantagens da negociação em bloco.
a gente impõe para as empresas alguns desafios, que a gente precisa de uma régua de tempo adequada para saber se elas vão cumprir. Por exemplo, será que as empresas vão ter um canal coletivo de negociação? Então, eu vou criar uma sistemática onde o setor varejista, setor supermercadista, bancos, telecoms, e todos aqueles consumidores, todos aqueles fornecedores onde os consumidores se endividam, vão conseguir trocar dados e informações, porque o que a gente tem acompanhado, Ivan, é a seguinte situação. O consumidor vai ao judiciário, ao órgão de defesa do consumidor. Por que ele não pode procurar a empresa? Já que hoje a própria Código de Defesa do Consumidor, Lei de Mediação e Políticas Públicas tem incentivado que as empresas tenham plataformas de solução de conflitos. Eu não posso ter, ao mesmo tempo, plataformas de negociação onde as empresas estejam plugadas nessa plataforma e, a partir das regras de acordo, se chegue numa composição. O que a gente tem nesse cenário, a gente não tem um padrão do que é o superendividado. Eu acho que o legislador foi muito feliz quando não definiu um percentual. O que se discutia, 30%. 30% pode ser muito, pode ser pouco, dependendo se a renda do grupo familiar. Então, ao mesmo tempo que isso pode representar uma dificuldade de negociação em massa, ou de negociação via plataforma, onde eu preciso de uma certa automatização, eu tenho modelos que podem permitir esta análise. O consumidor que se autodeclara superendividado, que pode ou não ter um plano prévio, o que o Vitor Hugo trouxe, a questão do plano prévio, eu muitas vezes conversando com, principalmente atendendo, pegando aqui São Paulo e outros estados que ainda têm alguma atividade nesse sentido, é muito difícil o consumidor superendividado ter essa clareza de quem são os seus credores, como que ele vai pagar, fazer um plano prévio. Então, a gente já tem um percentual muito pequeno dos consumidores que sozinhos conseguem fazer isso, um percentual muito pequeno de consumidores que têm apoio de estruturas, como o PROCON de São Paulo, e outros que conseguem ter um apoio psicológico, um apoio de quem tem maior informação em contabilidade ou questões financeiras para ajudar o consumidor a desenhar esse plano. Então, o que eu vejo é que, muitas vezes, as empresas realmente vão ter que sentar junto com esse consumidor e ajudá-lo a desenhar esse plano de pagamento. Porque, apesar de ser ele quem mais conhece a sua vida financeira, na prática, é a pessoa menos preparada, muitas vezes, para fazer a minuta do seu plano de implemento e pagamento, porque são muitas incertezas para esse consumidor e, às vezes, até um momento de vida. Eu vou tentar, Ivan, eu falei bastante, resumir um pouco essas ideias dentro das perguntas que você colocou. Então, me parece que, a despeito da legislação direcionar para o judiciário e para o SNDC os canais e os caminhos para ter essa mediação, parece que as empresas vão buscar também acolher esses consumidores. O que não retira, nem do PROCON, nem do judiciário, a possibilidade de tratar esses temas, mas pode ser uma alternativa mais benéfica para o Estado, para que ele não receba uma carga de demandas, um volume de demandas muito grande, já que tanto o PROCON quanto o Judiciário estão abarrotados de processos e consumidores a serem atendidos. Me parece que as empresas continuam com total possibilidade de negociar individualmente, ainda que seja recomendável a negociação em bloco, por uma questão que foi colocada: o consumidor, quando negocia individualmente, pode comprometer de cara a maior parcela da sua disponibilidade, e aí impedindo que ele tenha uma negociação ampla, mas isso não retira das empresas a possibilidade de negociação individual, podendo oferecer diversos benefícios, seja um parcelamento maior de 5 anos, seja desconto, seja, enfim, uma série de
situações que as empresas vão poder oferecer para esses clientes. Temos um desafio à frente, e até acho que deveríamos incentivar que as empresas dialogassem entre si, seja por setores, seja individualmente. Veja, vou trazer um exemplo que não se conecta mais diretamente a esse tema, mas nós tivemos um exemplo no setor de telecomunicações, no setor financeiro, que foi criado o Não Perturbe, e que o sistema funcionou bem, a plataforma, e que, na sequência, teve adesão do setor financeiro. Então, nós podemos imaginar que, dentro daquilo que for possível parametrizar, os setores possam compartilhar uma plataforma que permita uma negociação em bloco de um consumidor, sem a necessidade de eu ter que criar na empresa uma estrutura de atendimento para PROCON ou judiciário próprio. Porque, veja, eu preciso ter uma estrutura internamente na empresa que seja eficiente também. Então, eu preciso ter a compreensão, né, do sistema, que se eu tiver um canal para negociação interna, esse canal tem que ser reconhecido. Eu tenho que ter segurança jurídica desse canal. Então, se eu faço uma negociação sem ser no PROCON ou no judiciário, eu preciso que haja segurança jurídica, que essa repactuação seja válida, para que eu tenha um incentivo correto de fazer essa negociação fora do Estado e, portanto, economizando recursos públicos e gerando eficiência para esse sistema, mas também trazendo segurança jurídica para as empresas que vão ter que investir nessa estrutura e, de alguma forma, desde que seja uma negociação seguindo os parâmetros principiológicos da legislação, tenham segurança jurídica de validade. Porque se eu faço um plano de parcelamento no judiciário, isso vira um título executivo judicial, ou se eu faço isso no PROCON, isso vira um título executivo extrajudicial e eu tenho segurança jurídica, se eu não der segurança jurídica em negociações feitas fora desse canal, eu vou incentivar cada vez mais um acesso custoso para o judiciário e para o PROCON. E eu vejo que isso não é benéfico para ninguém, não é benéfico para o Estado, não é benéfico para o consumidor, talvez tenha que esperar muito tempo. Imagina, quantos consumidores vão para essas estruturas? Quando vai ser marcada a audiência? Qual é a estrutura e corpo de funcionários que os órgãos de defesa do consumidor têm para atender milhões de consumidores? Qual é a estrutura que o judiciário e os órgãos de defesa do consumidor têm para apoiar os consumidores a desenhar um plano de pagamento? Então, não vai ser da noite para o dia que eu vou ligar para o PROCON e alguém vai me ajudar a fazer um plano de pagamento, eu vou conseguir uma audiência com todos os fornecedores para isso. Então, iniciativas que eu possa fazer uma comunicação em bloco, as empresas devolverem isso, e se buscar uma agilidade, me parece que vai ser benéfico. A gente teria que ter racionalidade para que a lei não seja considerado um teto de atuação ou engesse as diversas possibilidades, iniciativas que possam existir de repactuação de dívida. Eu queria agora aqui abordar, vocês chegaram a tocar no assunto no início, da questão que está no cerne da questão do superendividado, que é a questão do mínimo existencial. Os dois comentaram, né, falando assim que existe, não existe, né, pelo menos olhando a lei, não existe uma regra do que é ser uma pessoa superendividada, quer dizer, qual que é o volume, até quanto você pode alcançar os seus bens, seu salário, enfim. Eu queria um pouco da reflexão de vocês, justamente nesse sentido. Considerando que nós não temos ainda um valor determinado para essa lei, né? Existem aí situações de idosos, enfim, né? De polícia, alguns oficiais, né? Parece da polícia militar, enfim. Qual na avaliação de vocês seria por onde a gente poderia começar essa discussão quando se fala de mínimo essencial? Eu queria até começar de novo com o Vitor Moraes e aí depois passar para o Hugo, até para que a gente possa depois dar o encerramento, né? Para a gente passar a palavra para o Bruno Miragem. Ivan, sua pergunta é muito importante, porque a gente vai precisar, talvez, de um pouco de
maturidade para chegar num conceito definitivo. A gente tem questões conceituais, né? O mínimo existencial é a quantidade de recursos que eu tenho para manter a dignidade da minha vida e da minha família. Se a gente olhar o que o DIEESE entende como um salário mínimo necessário para a sobrevivência, vai ser perto de R$ 5.200. Então, eu tenho algumas questões muito objetivas, né, para ter esse entendimento. Então, o fato da lei não ter, né, engessado esse conceito, o que foi muito feliz, vai exigir que a concretitude desse conceito seja caso a caso, ou com alguma evolução, né, do posicionamento, seja da jurisprudência, seja dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então, o que me parece, né, então, o que são esses mínimo existencial? Eu vou depender se é enfim, pai, mãe, 2 filhos, 3 filhos, outros conceitos de formação de família também. Esse conceito de pai, mãe, 2 filhos é um conceito, né, muito tradicional e talvez não mais aplicável para o que a gente vive hoje, mas por isso talvez seja importante a gente tratar núcleo familiar, despesas necessárias para manter a dignidade do grupo familiar. E a dignidade, obviamente, que ela sofre variações dependendo da vida que cada grupo familiar teve ou é possível ter. Então, o mínimo existencial, conceitualmente, é isso, são despesas de sobrevivência, né, despesas, de alguma forma, existência, assim, necessárias para a sobrevivência digna da pessoa ou do seu grupo familiar. Quando não houver um consenso sobre isso, vai caber às autoridades definirem, sejam elas administrativas, PROCON, seja ela o judiciário. O que eu entendo é que nós vamos precisar e deve haver alguma análise que gere algum conceito padrão mínimo para que seja possível alguma possibilidade de escala nessas análises. Eu sei que isso se contrapõe muito, ou pelo menos parcialmente, às discussões doutrinárias que indicam que o tratamento em massa de demandas de superendividamento não é possível, porque cada caso é um caso, né? Cada consumidor é cada consumidor, cada grupo familiar é grupo familiar, cada nível de endividamento também, mas nós vamos ter que buscar algum padrão em benefício do todo, né, para que se consiga ter a possibilidade de estruturas que funcionem em cima do que seja um eixo comum de razoabilidade, proporcionalidade. Claro, não significa que vai ser um percentual, mas significa que eu vou precisar estabelecer alguns padrões que viabilizem projetos de pagamento, programas de pagamento, que deem algum tipo de previsibilidade, facilitem o discurso, o diálogo e a negociação. Porque, veja, quando você abre muito, Ivan, eu estou dizendo que eu vou ter que ter dezenas de mediadores preparados, um fluxo interno nas empresas, e estrutura de braços de pessoas nos tribunais e nos PROCONs. Então, eu não posso deixar de lado toda essa funcionalidade dessas operações. E é importante que, se isso fizer algum sentido, seja trabalhado de forma transparente para que isso seja visto, o benefício disso, e realmente seja necessário ou possível pensar aqueles casos que não têm padrão. Não é? Agora, falar que não existe padrão nos milhões de consumidores superendividados do Brasil não me parece fazer sentido. Deve haver algum padrão e deve haver os casos fora da curva. E é nessa racionalidade que eu acho que a gente tem que trabalhar para achar uma forma menos custosa para os estados, né, para o poder público, Estado, poder judiciário, em tratar essas demandas. Mas, conceitualmente, o mínimo existencial vai estar aí, sempre há espaço para discutir o caso concreto, mas eu vejo operacionalmente muito sentido se buscar algum
fio condutor que possa, né, trazer parâmetros para que esses projetos de negociação possam, dentro do possível, ganhar alguma escalabilidade, pensando aqueles casos que realmente fiquem fora da curva. Nós temos um conceito estabelecido na doutrina sobre mínimo existencial, nós temos o mínimo existencial amparado pela legislação, e, num segundo momento, acho que é importante pontuar, acredito que seja interessante trazer a inteligência, novamente, da legislação, que não foi definir expressamente o que é mínimo existencial. Porque o mínimo existencial, ainda que ele seja fruto de uma variante específica em cada caso, específica para cada consumidor, o Vitor trouxe aqui a situação padrão de pai, mãe, 2 filhos, né? Que hoje é uma referência, mas não mais a única referência, né? Nós temos um grupo familiar, e esse grupo familiar é constituído de filhos de um, de filhos de outro, filhos que não moram com o casal que não mora na mesma residência, né? Situações a se pensar de um casal, de um trisal, né? E aí nós vamos envolvendo uma série de circunstâncias que são pessoas dependentes financeiramente uma das outras. E o mínimo existencial contempla esse grupo familiar, né? Vejam que nós podemos ter um sujeito que ele vai tendo um rendimento, um contra-cheque, num valor que pode até ser interessante. Contudo, ele tem um único filho, mas esse único filho depende de um tratamento médico que é caro. Então, essas circunstâncias, elas precisam ser sobrepesadas no caso concreto, né? E eu tenho, enquanto o Vitor falava, eu pensava aqui, nós partimos de um princípio que todos os consumidores são vulneráveis, né? É a ideia da vulnerabilidade fática. Por certo, alguns consumidores, dentro das vulnerabilidades em espécie, têm menor ou maior grau de vulnerabilidade informacional, maior ou menor grau de vulnerabilidade econômica, tá? Maior ou menor grau de vulnerabilidade cognitiva, tá? Então, são várias as vulnerabilidades que nós vamos tratar em espécie. E o mínimo existencial talvez venha nesse sentido. O mínimo existencial é algo que todos nós precisamos, assim como todos nós somos vulneráveis. Agora, o mínimo existencial de cada sujeito, ou uma ideia de mínimo existencial individualmente, vai depender da análise daquela renda, daquele endividamento e do grupo familiar dependente daqueles valores, tá? Contudo, também, na mesma linha do Vitor, acredito que nós não podemos deixar isso a ser simplesmente aberto, tá? Agora, na própria regulamentação, talvez venham alguns padrões, e eu espero que a regulamentação traga diretrizes, mas não definições, porque o que trouxe a Lei 14.181 de forma exemplar, que é a não limitação e o conceito amplo de mínimo existencial, espera-se que a regulamentação da lei não venha fechar esse entendimento, que aí nós teríamos um retrocesso na regulamentação, né? Agora é importante, e é para isso que serve uma regulamentação, que ela traga diretrizes, que ela traga encaminhamentos mínimos, para que nós tenhamos um ponto de partida, né? Mas o ponto de chegada, ele depende da análise do caso concreto, né? E o Ivan tinha mencionado também, lá no início, Ivan, você trouxe como princípio a questão do assédio de consumo, né? E o assédio de consumo, ele vai aparecer como uma figura nova no direito do consumidor, nova
no sentido de estar previsto, porque essa previsão não existia. Tá? E aí veja que nós sempre tivemos a oferta de produtos. E a oferta que nós estamos tratando aqui é a oferta do produto crédito. Tá? Agora, essa oferta não é simplesmente mais uma informação num jornal impresso, um chamado numa publicidade na televisão, né? Um folder que é distribuído na rua. Essa publicidade, essa informação, ela toma um sentido mais amplo e junto com a produção de dados que nós criamos e abastecemos aí os sistemas a todo tempo, a todo instante, nós não falamos mais só de oferta, Ivan, mas nós falamos de uma oferta programada e dirigida, porque eu consigo capturar os dados do Vitor e faço um mapeamento do perfil daquele consumidor. Quanto ele gasta no seu cartão de crédito, quanto ele destina para materiais esportivos, quanto ele destina para compra de livros, quais são os restaurantes que ele costuma gastar, quanto ele gasta, em média, em alimentação. E aí, com esse perfil, eu começo a direcionar produtos, serviços para o Vitor. E essa é uma grande engrenagem, um grande sistema da sociedade de consumo que é abastecida pela oferta de crédito, para que nós possamos alimentar todos os nossos desejos de consumo. Né? E isso afeta o nosso mínimo existencial. Porque na medida que eu vou construindo o endividamento, me torno super endividado, é justamente no anseio de consumir, patrocinado pelo assédio de consumo, que eu vou levar à falência o meu mínimo existencial. E o tratamento é justamente a recuperação, ou melhor, a preservação do mínimo existencial. Mas nós não podemos ser ingênuos, porque muitos dos consumidores que vão buscar esse tratamento, como bem lembrou o Vitor, que não tem condições de fazer a oferta de um plano provisório de pagamento, porque muitos não sabem nem a soma total dos seus débitos, tampouco quem são todos os seus credores. Tá? E esse é um contexto que nós precisamos olhar. Esse sujeito não é só vulnerável, mas ele tem uma hipervulnerabilidade, uma vulnerabilidade agravada. E quando nós falamos de preservação do mínimo existencial, esse sujeito vai chegar na negociação, ou esse sujeito vai chegar no Poder Judiciário, e não dá para se falar nem de preservar mínimo existencial, porque ele nem tem um mínimo existencial ativo. Tá? Então, nós temos que fazer a implementação dessa norma de forma coerente. E a coerência exige o entendimento de quem é o consumidor superendividado, o perfil de endividados que nós temos, porque o tratamento será mais forte, né? Já que nós falamos de tratamento, fazendo uma analogia aqui com uma medicação, a doença do superendividamento não é a mesma para todos. Alguns terão que tomar uma dose de remédio, uma dose de tratamento mais forte, mais segura do que outros, porque o seu adoecimento é maior do que o dos outros. Tá? E essa análise precisa ser um olhar sensível para a implementação efetiva e coerente. Tá? Eu tenho repetido aí, inclusive tema da minha tese de doutorado, a efetividade do direito do consumidor brasileiro. Nós estamos diante de um dos melhores, e talvez sem falsa modéstia, o melhor Código de Defesa do Consumidor brasileiro, o melhor Código de Defesa do Consumidor do mundo. Né? Mas a nossa efetividade é uma das piores do mundo. E agora nós tivemos um novo respiro, um novo suspiro de vida, e utilizando aqui de uma expressão do professor Adalberto Pascoalotto. E esse suspiro de vida, essa esperança, vem de uma norma também muito bem trabalhada. É excelente a redação da Lei 14.181. Agora nós precisamos torná-la efetiva.
E a efetividade dela não vem só do tratamento, vem da prevenção, vem do tratamento e, acima de tudo, do entendimento entre consumidores e fornecedores. Também, fazendo uma ressalva, a partir da fala do Vitor, as instituições credoras, elas vão naturalmente, isso vai ser um efeito comportamental da Lei 14.181, acredito que as instituições vão, a partir de agora, criar boas práticas de recuperação desses consumidores, de recuperação desses créditos, porque elas se tornam parte interessante em, além de receber os valores, manter a saúde financeira dos seus consumidores. Tá? Porque sem um raciocínio muito apurado, é muito simples, é muito lógico que o endividamento do consumidor ele promove um processo cíclico. Porque o consumidor que não compra porque está super endividado, o produto sobra na prateleira. O produto que sobra na prateleira exige menor contratação de funcionários, menor compra daquele produto para venda. Isso gera um efeito cascata na indústria, que vai produzir menos, não precisa de tantos trabalhadores, vai haver uma demissão maior e nós temos um efeito cíclico do superendividamento por falta de poder de compra, por falta de poder de consumo de quem move a engrenagem. Porque só há produção porque há consumo. E só haverá consumo se houver consumidor. No momento que o consumidor estiver excluído por conta das dívidas que tem, o produto sobra e a produção encerra. Então é importante pensar na saúde desse consumidor como um instrumento, e talvez um dos mais efetivos, para a recuperação da economia do país. E isso exige uma implementação, eu volto aqui ao termo, coerente e efetiva da Lei 14.181. Então, agora nós vamos passar a fala do professor Bruno Mirage e continue conosco no evento. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar aqui a Consumidor Moderno pela iniciativa de discussão desta lei, né, que é tão importante para os consumidores brasileiros, para a elevação do padrão de qualidade, de eficiência da concessão do crédito, né, concessão do crédito responsável e criação de uma cultura mesmo, né, do crédito responsável e uma cultura do pagamento das obrigações, que alinha, vamos dizer assim, o direito brasileiro a boas práticas de outros países, né, de outros sistemas jurídicos. E a nossa experiência, especificamente em relação ao mínimo existencial, ela tem que ser visualizada a partir da realidade brasileira. Né? A realidade brasileira é de um país em que a imensa maioria dos consumidores são pobres, né? Ou com um nível de renda bastante limitado. É um país onde os níveis de educação são níveis também preocupantes, né? Eu sempre costumo dizer e uso para isso os dados do último PNAD de Educação do IBGE de 2019, né? Mais de 50% da população adulta brasileira maior de 25 anos, portanto, não completou, né, o seu ensino fundamental, não tem o ensino fundamental todos os anos, né, do ensino fundamental completo. Então, isso significa que o nosso consumidor é um consumidor vulnerável, né, sob diferentes aspectos, né, educacionais, de renda, né, portanto, vulnerabilidade econômica. E esta questão do mínimo existencial, na lei, ela se articula, em primeiro lugar, né, com um princípio novo mesmo que a lei traz e que está, digamos, na base de toda o seu detalhamento, a sua precisão, que é justamente o princípio da vedação e exclusão social. Tá? E o mínimo existencial é um conceito que nós trazemos do direito comparado, especialmente do direito francês,
né, que se articula com ideias e noções jurídicas que o nosso sistema brasileiro já tem em outras áreas, né? Eu lembro aqui o patrimônio mínimo, né, que foi tão bem desenvolvido no direito brasileiro, seja em várias áreas do direito civil, né, e aí a referência é sempre feita e justa ao ministro Luiz Edson Fachin, que foi um dos que desenvolveu academicamente, né, do ponto de vista teórico, esse conceito do patrimônio mínimo. O mínimo existencial, ele, na verdade, é quase uma expressão autoexplicativa, né, no sentido de que, em termos de renda, as pessoas e os consumidores necessitam de um mínimo para a sua própria subsistência, ou seja, para as despesas necessárias, para as despesas indispensáveis à subsistência, à garantia da sua integridade, né? Agora, claro, apresenta um problema concreto, né? Um problema digamos assim, de densidade normativa, mas ao mesmo tempo de concreção na realidade da vida. Quanto é o mínimo existencial? O que é o mínimo existencial? Tá? A experiência no tratamento do superendividamento, né, antes da lei, né, e é uma experiência que o Vitor Hugo tem lá na universidade, que a Cláudia Silvano tem lá no PROCON do Paraná, né, porque as pessoas, os consumidores, chegam, né, nesses balcões, né, chegam no PROCON, chegam na universidade, com problemas concretos, ou seja, com dívidas que não cabem no seu orçamento, com dívidas que foram sendo assumidas, muitas vezes umas para fazer frente às outras e não necessariamente para o consumo direto, né? Fruto de uma desorganização, né? E uma desorganização que se projeta no tempo, né? De modo que esse mínimo existencial é uma garantia para permitir ao consumidor, né, que ao realizar o pagamento das suas dívidas, ao organizar a sua vida financeira para o pagamento no futuro, né, para a projeção no tempo do pagamento de dívidas, pelo plano de pagamentos que se estrutura na conciliação ou pelo plano impositivo, né, por intermédio de determinação judicial, já no processo de revisão das dívidas, né, se assegure, em primeiro lugar, a sustentabilidade do plano. Por isso a ideia da garantia do mínimo existencial. Né? Não se requeira do consumidor assumir uma obrigação que sabidamente ele não vai cumprir. Por quê? Porque ele vai precisar sobreviver nesse tempo. Ele vai precisar fazer frente a essas despesas necessárias do tempo. Agora, a concreção disso, né, a própria tramitação, no histórico da tramitação legislativa, da lei, né, ele é bastante interessante. Por quê? Porque, num primeiro momento, se fez uma série de tentativas ou propostas de redação de um texto, né, definindo o que é o mínimo existencial. Mas aí os problemas surgiam desde logo, seja na negociação dos termos do texto da lei, seja no próprio conceito, né? Ou seja, de você ter, em primeiro lugar, um conceito único de mínimo existencial para realidades de consumo distintas, né? E, de outro lado, também a ideia de mínimo existencial articulada com outras ideias ou outros conceitos que o direito brasileiro já apresenta. E a discussão, digamos, mais recorrente ao longo desses anos todos foi, por exemplo, que você faz para trabalhar com o conceito de mínimo existencial, uma reserva em relação às pessoas, os consumidores que são remunerados pelo salário mínimo. Por exemplo, se o salário mínimo, conceitualmente, já representa, né, aquele mínimo necessário à subsistência, né, e esse é o conceito constitucional, inclusive, né, como é que eu posso, em relação ao salário mínimo, subtrair um percentual ou uma parte dele e dizer, oh, não, isso aqui é o mínimo existencial e o resto pode eventualmente servir a dívidas. Há uma discussão grande ainda sobre isso. E a outra, exatamente, foi sempre uma preocupação, inclusive, das instituições financeiras e, diga de passagem, até uma preocupação legítima sobre diversos aspectos, que acabou sendo contemplado na lei, é de que sob a expressão mínima existencial não se assegurasse também a eventuais devedores a possibilidade de se manterem
na propriedade ou na posse daquilo que a lei acabou chamando de bens de luxo, né? Quer dizer, eu não posso tocar na sua remuneração para pagar suas dívidas, mas eu admiti que você tenha adquirido bens de luxo. Eu me recordo que essa discussão, quando veio, há quase 10 anos atrás, ela tinha como grande exemplo, né, as famílias de classe média que adquiriam barcos, lanchas, né, e não conseguiam fazer frente depois ao pagamento das parcelas. Claro que a lei não é para essas pessoas, né? Claro que a lei não é para esse tipo de bem. Então, o mínimo existencial aqui é justamente um conceito que visa garantir a subsistência da pessoa, então tem uma dimensão de proteção da dignidade da pessoa humana, mas também tem um elemento pragmático fundamental, que é justamente fazer com que as pessoas, os consumidores superendividados, ao celebrarem os acordos na conciliação, ao definirem o plano de pagamento, o processo de revisão, assegurem sustentabilidade a esse plano, ou seja, que ele vai ser cumprido no tempo, sobretudo porque um dos grandes instrumentos aqui é justamente o da reprogramação no tempo das dívidas. Por isso, né, é que essa discussão avançou no parlamento, e por negociação, inclusive dentro do parlamento, se entendeu, né, a maioria do parlamento, né, entendeu que não seria o caso de engessar este conceito na lei, tendo, portanto, remetido a definição do mínimo existencial para a regulamentação. Tá? O que isso nos permite? Nos permite, em primeiro lugar, discutir, tá, esta noção de mínimo existencial articulada com realidades diferentes de consumidores superendividados. Tá? O mínimo existencial ele pode, digamos assim, ter uma caracterização, uma metodologia mesmo de precisão em relação a determinadas famílias, né, por exemplo, mais numerosas. Né? E aí eu defini, por exemplo, valores per capita, eu, no caso, o juiz, o intérprete, né, valores per capita a partir dessa noção de mínimo existencial. Não, uma mesma quantidade de moeda, o mesmo valor, o mesmo percentual do salário, né, certamente, por lógica, serve diferentemente para sustentar uma família mais numerosa, como aliás acontece em muitas situações de famílias mais pobres, inclusive, do que famílias com menos número de filhos, né? Famílias muitas vezes com poucos filhos e com poucas pessoas dentro da mesma unidade familiar e, portanto, com a necessidade daqueles mesmos recursos. Né? É muito comum também, em relação a famílias mais pobres, as chamadas famílias estendidas, né? Que não são só os filhos dos pais, às vezes há outros parentes que convivem na mesma unidade familiar e que se servem dos mesmos recursos para a subsistência. Isso é muito comum. Né? Então, essa possibilidade, essa flexibilidade que a regulamentação dá, que num primeiro momento até foi visto com, não diria maus olhos, mas com alguma restrição, no sentido de que remeter-se isso à regulamentação significa, muitas vezes, o risco de frustrar, né, a própria definição, né, e a própria aplicação prática do conceito. Pode vir uma regulamentação sem o controle do parlamento que esvazie o conceito. Mas eu prefiro ver sempre o copo meio cheio, né? É que justamente por intermédio da regulamentação se poderá ter mais flexibilidade, inclusive, com esse conceito, de modo que ele possa ser aplicado a realidades diferentes, cumprindo a mesma função, que é assegurar, né, aqueles recursos para a subsistência da pessoa, protegendo a dignidade desse consumidor e da sua família, mas, ao mesmo tempo, insisto, né, o grande argumento pragmático aqui, que é o de permitir, né, a sustentabilidade do acordo que for feito ou do plano impositivo que for definido pelo juiz, ou seja, aquilo que foi assumido, reservado despesas necessárias à subsistência, se vai cumprir, porque assegurado está ao consumidor de boa-fé, né, que busca renegociar ou revisar para pagar, né, a garantia dos recursos necessários à sua subsistência. Que recursos serão esses? Os mais óbvios: alimentação, vestuário, né, educação, quando for o caso, né, saúde,
né? Ou seja, aqueles que estão diretamente ligados e conceitualmente ligados à subsistência digna da pessoa, e outros que podem eventualmente ser percebidos e articulados, inclusive em vista de outras despesas, de outras obrigações que o consumidor tenha e que não estejam, inclusive, no processo de revisão ou de repactuação que recai exclusivamente para dívidas de consumo, decorrentes das relações de consumo. Tá? Mas é bastante comum e da realidade da vida dos consumidores, muitas vezes tem outras obrigações, como, por exemplo, a própria pensão para filhos, né, para dar um exemplo mais conhecido, e que não estão nesse processo de repactuação, né? Estas obrigações, elas são consideradas também para efeito cálculo do mínimo existencial, para efeito da verificação em concreto da quantidade de recursos que será necessário separar. Isso é o viés pragmático, como eu disse, que é o de assegurar que esse plano seja cumprido e o consumidor possa se reorganizar de fato e se reincluir no mercado de consumo.